Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre transitividade verbal. É um assunto muito importante, como falei para vocês nos vídeos anteriores, o verbo é o centro da análise sintática. Então, o primeiro passo que eu tinha dito para vocês era encontrar o verbo, o segundo passo era encontrar o sujeito, classificar o sujeito, encontrar os núcleos do sujeito, se houver. Né? Então, o próximo passo é classificar o verbo de acordo com sua transitividade, ou seja, de acordo com a sua necessidade de complementação. Alguns verbos possuem sentido completo. Nós chamamos esses verbos de verbos intransitivos, verbos que não precisam de complemento. Exemplo, o verbo chorar, o verbo sair, entrar, o verbo nascer, o verbo morrer. Então, esses verbos eles possuem sentido completo. Exemplo, João chorou. Sentido completo. Eu não preciso de nenhum elemento que complete o sentido do verbo. Uma observação importante a respeito desse tipo de verbo é que alguns verbos aparentemente podem precisar de complemento. Se eu digo, por exemplo, João saiu de casa, né? Então, João saiu, teria sentido completo? Né? Algumas pessoas diriam que sim, outras que não, mas a gente perguntaria para o verbo, saiu de onde? Né? Saiu para onde? Então, quando a pergunta que você faz, olha o macetezinho. Com a pergunta que você faz para o verbo é de onde, para onde, né? Se a pergunta tiver onde, de alguma forma, nós vamos considerar esse verbo intransitivo e esse elemento que aparentemente completaria o sentido do verbo não será complemento verbal, será um adjunto adverbial que nós veremos nos vídeos seguintes, tá? Por enquanto, então é um spoilerzinho aqui dos próximos vídeos. Nós temos também os verbos transitivos diretos. O verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento, ele não tem sentido completo sozinho. E o próprio verbo vai exigir um complemento sem preposição, por isso que nós chamamos de transitivos diretos, né? Exemplo, João ama chocolate. Né? Quem ama algo, ama alguém. Então, João é um verbo transitivo direto, porque ele precisa de um complemento. João ama, não tem sentido completo, a gente precisa desse elemento. E chocolate vai ser o objeto direto, porque ele está completando o sentido do verbo. Observação importante. Algumas vezes vocês vão encontrar verbos transitivos diretos com objetos diretos, porém preposicionados. Olha o exemplo. Se eu digo assim, João comeu o bolo. Então, João comeu o bolo inteiro, né? Mas nós podemos também dizer, João comeu do bolo. Então, observe que o verbo comer continua sendo transitivo direto, do bolo continua sendo objeto direto, por quê? Porque ele está completando um verbo transitivo direto, porém, ele tem uma preposição, então nós vamos chamar esse objeto direto de objeto direto preposicionado. Então, não é porque o objeto tem preposição que ele vai ser indireto, ok? Então, essa é uma observação muito importante e pegadinha constante em algumas provas. Um outro exemplo aqui de verbo é o verbo transitivo indireto. Então, o verbo transitivo indireto, ele também precisa de complemento, agora ele mesmo vai exigir um complemento pré-posicionado, né? Exemplo, João gosta de chocolate. Então, o verbo gostar, né? É o verbo centro da oração. Quem gosta? João, sujeito. O verbo gostar é transitivo indireto. E de chocolate é o objeto indireto, que está completando o sentido do verbo, né? Se eu digo João gosta, não tem sentido completo. Gosta de quê? Gosta de quem? Então, observem que pela pergunta que nós fazemos ao verbo, ele já mostra pra gente que tipo de verbo ele é e que tipo de complemento ele exige, né? E muitas vezes já indica, inclusive, a preposição. Cuidado, porque muitas vezes nós estamos muito habituados a usar alguns verbos com uma transitividade, com a regência errada, que muitas vezes os erros passam desapercebidos. Um exemplo aqui é o verbo assistir. O verbo assistir pode ter mais de uma transitividade, ele pode ser classificado de várias formas diferentes, porque ele tem sentidos diferentes. Então, por exemplo, o verbo assistir, ele tem o sentido de ver. Quando o verbo assistir estiver no sentido de ver, ele vai ser considerado transitivo indireto. Então, João assistiu ao filme, ok? E o verbo assistir também tem o sentido de prestar assistência, né? De auxiliar, ajudar. Então, o médico assistiu o paciente. Nesse caso, o verbo assistir vai ser transitivo direto.
Então, observação, sempre confiram, né, a transitividade do verbo e a regência do verbo, né? Quando eu falo da transitividade, é a necessidade de complemento. Quando eu falo da regência, é a relação de termo regente e termo regido. É a relação entre o que o verbo precisa, né, o que ele exige, e aquele elemento que o complementa. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, além de vocês poderem conferir isso na internet, em diversos sites, é vocês procurarem dicionários de regência, né? Existem 2 dicionários que eu gosto de recomendar, que é o dicionário de regência verbal e o outro é o dicionário de regência nominal, ambos do Luft, né? Então, fica aí a dica da conferência, né? Outro exemplo que também frequentemente nós usamos errado é o verbo obedecer, né? Então, o verbo obedecer é transitivo indireto. Então, obedeça ao chefe, né? João obedece ao chefe. Exemplo, né? Então, o verbo obedecer transitivo indireto. Nós também temos os verbos transitivos diretos e indiretos. Nós também chamamos de bitransitivos. Então, eles exigem aqui 2 complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, exemplo, o verbo dar, o verbo receber, muitas vezes o verbo confiar. Então, exemplo aqui, João recebeu um presente de sua namorada. Então, nós temos aqui o verbo receber exigindo 2 complementos, portanto, um verbo bitransitivo. Por último, nós temos um tipo de verbo especial, que é o verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, como o próprio nome sugere, ele apenas liga, ele apenas conecta. Então, ele não vai representar necessariamente uma ação, mas ele vai representar um estado. Então, a relação desse verbo com os outros termos da oração é uma relação diferente. Então, todas as vezes que vocês encontrarem um verbo de ligação, vocês vão encontrar um predicativo do sujeito também. O verbo de ligação, ele é menor, como o próprio nome sugere, ele está ligando, a função dele é apenas ligar, apenas conectar. Então, o que seria esse predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é aquele termo que vai dar característica, dar qualidade ao sujeito. Exemplo, João é alto. Então, nós temos aqui o verbo o verbo de ligação, alto, característica, dando característica ao sujeito, João. Então, esse é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, como o predicativo do sujeito é um elemento mais importante que o próprio verbo, o predicativo do sujeito não é complemento verbal, ok? Então, o verbo de ligação está apenas ligando, conectando, né? Eu gosto de brincar que muitas vezes ele é o verbo café com leite. Então, pessoal, eu vou deixar uns exercícios aqui e vou deixar o gabarito para vocês. Então, dê uma pausa no vídeo, procure fazer as atividades, depois confira as respostas no gabarito. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo pelos comentários ou mesmo pelo meu e-mail. Obrigada por assistirem o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, façam os comentários, tirem as dúvidas de vocês e na semana que vem teremos mais vídeos, ok? Um grande abraço, tchau, tchau!